quando começamos neste movimento por conta da pandemia, era mês de março, e o ano já vai terminando e está passando tão rápido que parece que nós nem percebemos. E numa reunião de jovens e menores, normalmente abordamos assuntos mais voltados às crianças, claro que com a mocidade também fazendo parte do contexto. Mas hoje nós vamos dar uma pequena explicação muito breve para aqueles que estão entre as crianças e a mocidade, que é o adolescente que está saindo da infância, está chegando na mocidade, está nesse meio, nesse período mais complicado do ser humano. Por que mais complicado? Porque criança é criança, o pai, a mãe ou o seu cuidador. Quando nós falamos isso, nós temos que lembrar que papai e mamãe normalmente é a figura do genitor, daquela que deu à luz. Mas tem muita criança que o seu papai já não está mais entre nós. Ele está dormindo com o senhor ou a sua mamãe, e algumas outras que nem os conheceram. Então, quando nós falamos papai, mamãe, é uma linguagem para vocês entenderem que é aquele que cuida de vocês. Nem sempre é aquele que veio por eles a luz ao mundo, a você que chegando teve o parto com a sua mãe, o nascimento com o papai acompanhando. Às vezes não estão mais juntos. Então pode ser um tio, pode ser uma titia, pode ser uma pessoa de um coração tão bondoso que te abraçou e te recebeu em casa. E pode até ser que alguém ainda não tenha esse carinho de um pai, de uma mãe, ou de alguém que te ame como tal, e que você esteja neste mundo ainda sentindo a falta de alguém para isto. Deus de alguma maneira te prepara ou te preparará alguém que você poderá ter esse carinho. Mas seja como for, ele está na fase da infância, tem aquele que cuida, que protege, e quando está na mocidade já está com a sua mente voltada aos estudos, já está voltando à profissão. O moço, principalmente o cristão, ele tem que trabalhar, ele tem que se esforçar. Acabamos de recitar o livro de Josué, capítulo 1, ele é maravilhoso nesse sentido. Nós não podemos imaginar que por sermos crentes, tudo vai cair do céu assim, nas nossas mãos, de uma forma tão fácil. De maneira alguma. O Senhor disse, esforça-te que eu te ajudo. Ou seja, faça a sua parte que Deus faz a dele. Essa é a mensagem desse recitativo de hoje. Você quer ter uma profissão? Busca, estuda, procura, vai atrás. Não temos que ter aquele conceito, não vamos agora confundir. Deus vai trazer o que eu quero na porta da minha casa. É fácil assim, é gostoso. Quem que não quer que chegue a tudo que nós queremos lá no portão, tocando a campainha e falando, eu trouxe o teu emprego, eu trouxe o teu diploma, é muito gostoso. Mas a palavra não nos ensinou dessa forma. A palavra falou diferente, esforça-te, ou seja, luta, vai atrás dos teus sonhos, dos teus desejos, busca. Porque Deus não se agrada daquele que se acomoda e acha que tudo à sua volta vai chegar de forma tão fácil. Mas se você se esforçar, Deus é galardoador dos que o buscam. Então a mocidade já tem essa preocupação de um casamento, de uma profissão, de um trabalho, de uma faculdade, de um estudo. Mas na adolescência é aquela fase. Ele começou... Os irmãos cooperadores de jovens devem ter vivido isso muitas vezes. Tem os grupos das criancinhas que não sabem ler, daqueles que começaram a ler, daqueles que já leem, dos adolescentes e da mocidade. A coisa mais difícil é aquela hora que a criança não sabe se ele recita no primeiro grupo ou no outro, porque ele está naquela transição, né? Eu já sei ler, mas ainda não sabe decorar, não consegue decorar o verso. Para ficar com os pequenininhos ele já é grandinho, esticou de repente. Para ficar com os moços ele fica pequenininho. Não é uma fase complicada? E é nessa fase que hoje nós precisamos dar um recado para vocês. Esse recado vai ser bem curto e rápido, mas você precisa entender. Você que está nessa fase dos seus 9 para 10 anos até os 13 para o 14, que é aquela fase das transformações, o corpo começa a transformar, os hormônios começam a entrar em ebulição. Então o menino, a menina começa a descobrir coisas da sua própria natureza, do seu próprio corpo, do seu próprio organismo, que vai trazendo um conflito interno muito grande. É natural se achar como que o pai e a mãe não servem para nada, que a casa não é o lugar melhor para ele viver, que os melhores amigos são aqueles que
são os que se aventuram por este mundo e têm uma vida totalmente desregrada de conceitos e princípios cristãos, porque a aventura te promove um desejo de estar ali. Então, vocês que estão nesta fase, está acontecendo com muita frequência, com o advento das redes sociais, os desafios são propostos por pessoas tomadas por espíritos maus, que fazem com que você acreditem que se você fizer aquilo, você vai se transformar, alcançar uma independência, vai nivelar na sociedade, vai se posicionar. Isso é uma mentira. Você tem que viver a sua fase, viver o seu momento. E estes desafios que vêm vindo nas redes sociais, vêm trazendo para esses adolescentes autoflagelação, cortam-se a si próprio, desejam até terminar com a sua própria vida. Eu sei que é uma reunião de jovens e menores, mas o ambiente que isso está acontecendo é nesse ambiente, não é com adultos. E nós não temos outra hora para falar com eles. Reunião da mocidade é reunião para a mocidade. Cultos são os cultos para os mais adultos. Reunião de jovens é essa. E nós temos que conversar com essas crianças e com esses adolescentes. Firma-te na palavra, em Cristo. Ame o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos. E deixe deste negócio de falar, meu pai e minha mãe são ultrapassados. Tudo que eles fazem por você é por cuidado, ainda que pareça ser exagerado. Um dia você vai perceber que este carinho lhe vai fazer falta, e só se percebe isso quando não tem mais. Quando tem, desacata o pai, desacata a mãe, mas você já tem idade para saber o que nós vamos falar. Um dos maiores mandamentos que a palavra de Deus traz nas Sagradas Escrituras. Nós temos o adorar a Deus e o amar ao próximo como a si mesmo, mas um que vem com promessa é: honra o teu pai e a tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe. E se você está ouvindo esse conselho e você está brigado lá em casa, pede perdão para o papai e para a mamãe. Pede perdão. Reconcilia primeiro, se você quer ser abençoado na terra. E fuja deste mal que está tomando a sociedade. Fuja disto. Irmãos, pessoas que estão ocultas nas mensagens da internet, dos ambientes virtuais, e que seduzem as crianças e seduzem os adolescentes, principalmente, jovens também, mas o adolescente ainda não tem uma formação psíquica suficiente para se defender. Ele faz em oculto para que o pai e a mãe não saibam e acha que indo por esses caminhos ele vai se projetar, ele vai se igualar. O modelo que nós temos não é nem ancião, nem diácono, cooperador ou outros ministérios previstos pela palavra e utilizados pelas igrejas como obreiros, pastores, seja qual for os ministérios que existem em várias denominações. Nenhum destes serve como modelo. Nós não somos modelo. Modelo é Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo. Glória ao Santo de Israel. Então, vocês nesta manhã, escutem isso. Se você recebeu algum desafio, não faça. O único desafio que você tem que receber nesta manhã, para a tua vida inteira, é vencer o inferno e lutar para salvar tua alma. Esse vale a pena, porque esse é real. Os demais são ilusórios. Você se acaba com o teu corpo, com a sua vida. Eu tenho conversado com vários adolescentes, muitas vezes eles chegam a dizer: eu queria tirar até a minha própria vida. Para quê? Por quê? Qual razão? Não tem resposta. É só mesmo para poder estar enquadrado naquilo que a sociedade prega e que é uma falácia, é uma mentira, é uma inverdade. Está bem isso? Procede isso, né, irmãos? Glória ao Senhor. Dedica-se a estudar, a amar a sua família, a amar o seu semelhante, tenha boas amizades, tenha bons contatos, dedique o seu tempo a viver a vida. A adolescência é uma fase maravilhosa, se bem vivida. Senão se destrói o adulto que poderia ser tão bom, mas que na adolescência ele cortou todos os seus prazeres. Por quê? Por causa de uma paixão. A paixão do adolescente ela é mortal, porque vem revestida de um ciúme que é desenfreado, é um ciúme descontrolado. E para que isso? Se você tem a vida toda para desfrutar da sua vida, parece que existe só aquela pessoa que você criou como o super-herói da sua vida. Se você me permite dizer, não existe super-herói. Não existe.
o único que tem todo o poder no céu e na terra, não usou capa colorida, nem coroa de ouro e nem roupas reluzentes. Ele usou uma roupa escarlate que era colocada nos prisioneiros e uma coroa de espinho, todo ensanguentado. Ele foi morto na cruz e subiu ao céu, triunfante e glorioso. Se existe super-herói, este é o maior de todos. Glória ao Senhor. Vamos aguardar que Deus mande as